A cada ano são relatados 1 milhão de avistamentos ufológicos. A maioria pode ser esclarecida, mas 5% permanecem sem explicação. Esses são os casos de contato imediato. De novo? Esta é mais uma noite sem dormir para o fazendeiro australiano Albert Penisi. Albert Penisi começou a ter o sonho recorrente de que algo fora do normal como um disco voador ia aterrissar em sua propriedade. Eu já volto. E como em seu sonho, o cão de Albert não para de latir. Havia alguma coisa estranha porque o cão do Albert não parava de latir. O que está acontecendo? O cão parece incomodado com alguma coisa na propriedade. Mas Albert não vê nada errado. Algumas horas depois, Albert está trabalhando pesado quando seu vizinho George Pedley passa pela estrada em seu campo. Oi, George. Por que esse cachorro não para de latir? Ah, ele tá assim faz muito tempo. E você, tudo bem? Eu tô tendo até pesadelos. Tá bom. Até mais, amigo. Até mais. George Biddle tinha 28 anos e cultivava bananas. E a fazenda dele era a vizinha de Albert Penisi. Ele usava a propriedade do Albert como um atalho para ir de uma propriedade a outra. Em seu caminho, George Pedley dirige ao lado de uma das lagoas de Albert. Quando George se aproximou da lagoa, ele começou a ouvir o que parecia ser um ruído agudo. Ele não sabia identificar se era um pneu esvaziando ou algo do tipo. Foi quando ele percebeu que o ruído estava vindo de dentro da lagoa. A lagoa, na verdade, era um brejo em formato de ferradura. Era basicamente uma lagoa com vegetação cheia do que chamamos de grama-espada. Não tem muitas áreas abertas assim, só com água. Não está claro para George de onde vem exatamente aquele som. George
houve alguma coisa se movendo pelos juncos. George não era um homem propenso a fantasiar coisas. E foi nessa hora que ele viu um disco voador. O objeto ficou pairando na frente dele e ele se assustou muito quando aquilo apareceu. Ele o descreveu como dois pires enormes invertidos, com as bordas se encostando e havia uma protuberância, tanto em cima quanto embaixo. E, aparentemente, era metálico. O objeto parecia ter cerca de 10 metros de diâmetro e aproximadamente 3 metros de altura. Esse caso ficou bastante conhecido porque não era uma luz no céu ou algo visto à noite, mas foi em plena luz do dia, numa clara manhã. Depois, o objeto sobe novamente, mais uns 8 metros. E de lá, num ângulo de 45 graus, vai embora. Quase que num piscar de olhos, em alta velocidade. George deve ter ficado totalmente em choque. Foi uma situação difícil para o George porque ele era meio cético com as pessoas da região que presenciaram avistamentos ufológicos. Havia acontecido com outras pessoas, mas agora era com ele. Albert! Albert! Não vai acreditar no que eu vi agora. Eu já sei. Albert Penise ficou espantado, mas ao mesmo tempo ele não ficou tão surpreso, o que é esquisito, mas foi por causa dos sonhos que andava tendo. Uma das características incomuns nesse caso de Tully e também em outros pelo mundo são esses sonhos recorrentes, uma espécie de premonição que acontece muitas vezes, como uma consciência de algo que está prestes a acontecer. Tanto George quanto Albert ficaram surpresos pelo que encontraram. Eles se depararam com um emaranhado flutuante e arredondado de grama-espada, com 10 metros de diâmetro sobre a água da lagoa, e estava girando no sentido horário. Parecia um ninho de grama-espada. Albert corre até sua casa para buscar a câmera fotográfica. Para Albert, o sonho ou realidade está acontecendo diante de seus olhos. O objeto, em forma de ninho, tem aproximadamente o mesmo tamanho do disco voador que George afirma ter visto antes. Havia um aro definido em torno da grama-espada, que marcava a grama sendo empurrada para baixo da água. Mas o resto da grama ficava no alto, como se um disco voador tivesse feito uma pressão sobre ela. George era um homem muito destemido. Ele queria encontrar provas verdadeiras. George decide entrar na lagoa para investigar. Entrar na água assim não é muito prudente. Tem que ter cuidado, porque existem os perigos naturais da água, incluindo crocodilos e também cobras taipã, espécies mortais e bastante agressivas. Quando George mergulha, Albert retorna com a câmera.
George identificou que havia 3 recortes, ou o que pareciam ser 3 recortes igualmente espaçados, onde as raízes da grama-espada tinham sido arrancadas. Poderia ser... % permanecem sem explicação. Esses são os casos de contato imediato. A cada ano são relatados 1 milhão de avistamentos ufológicos. A maioria pode ser esclarecida, mas 5...